Olá! Vou pegar uma aguinha aqui. Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que Deus tem colocado no meu coração, uma mensagem que Deus tem ministrado ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu te peço que envie, né, os aviãozinhos, convide as pessoas para estarem aqui, porque eu creio que é uma mensagem que vai sair da minha boca, mas é uma mensagem dos céus para a tua vida. É algo que eu tenho vivido e que tem confirmado, né, no meu coração o quanto Deus é presente, o quanto Ele deseja que a gente usufrua, né, das promessas dele para nossa vida. E a pergunta que me trouxe até aqui hoje, né, uma pergunta que enfim, tem constrangido o meu coração é: até quando você vai deixar de viver as promessas que Deus tem para tua vida? Até quando? Eu quero falar um pouquinho sobre o que nos impede de enxergar essas promessas ou o que nos impede de acessar essas promessas. E eu quero que você me ajude, né, a chamar as pessoas para elas estarem aqui conosco, para a gente usufruir desse tempo precioso de partilha, de presença do Pai, né? Ele é sempre o meu principal convidado aqui nesses nossos movimentos. Então, me ajuda a chamar, vou mandar meus aviãozinhos aqui também, me ajuda a chamar as pessoas para estarem aqui conosco, para que elas possam usufruir também deste tempo precioso. Agora que eu vi que quando eu aperto aqui, gente, meu celular dá uma tremidinha. Mas vai dar tudo certo. Espero que estejam todos bem aí do outro lado. A gente tá passando por uma situação de saúde na família aqui. E nessas horas a gente valoriza muito, né? Esse tempo de estar com as pessoas que a gente ama e também de usufruir, né, de tudo que Deus preparou pra gente de alguma forma aqui. Então, eu vou começar, acho que já deu uns minutinhos, acredito que o Instagram já tenha avisado também as pessoas que adicionaram lá o nosso sininho, né, para serem lembradas desse movimento. E eu vou começar a transmitir minha mensagem, ok? Minhas amadas, essa pergunta, como eu comentei, né, tem ecoado no meu coração. Até quando você vai deixar de usufruir as promessas que Deus tem para a tua vida? Talvez você esteja se questionando, Fê, como assim? Que promessas são essas? Do que você está falando? De verdade, gente, eu creio em vida abundante e extraordinária. Né? Em João 10:10, ele fala, né, que o inimigo veio para matar, roubar, para destruir, mas que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E eu creio de fato nessa vida. E eu creio muito que nós podemos, né? Eu tô aqui com uma visão linda de um marzão aqui do meu lado. Eu creio que nós podemos viver neste paraíso que o nosso Deus fez para nós, mas de fato usufruir deste lugar. Porque não sei se você sabe, né? Pessoas como eu, não posso mais talvez me incluir tanto nesse grupo, mas tem muitas pessoas, por exemplo, que moram num lugar como esse, com uma paisagem linda, maravilhosa, com um cenário paradisíaco mesmo, e ainda assim não conseguem, né, usufruir disso. Porque uma coisa é você ter acesso ao recurso, outra coisa é você usufruir do recurso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nos últimos dias, eu não sei se você me acompanhou por aqui ou não, mas eu tive o privilégio de estar num lugar aqui perto, né, em Governador Celso Ramos, na Praia de Palmas, num resort que tem lá que se chama Ponta dos Ganchos. E é um lugar espetacular, assim, é algo surreal mesmo, sabe? Não estou ganhando R$1 para fazer propaganda deste lugar, mas é de fato uma experiência de merecimento. Sabe, é algo que eu confesso pra vocês que em outros hotéis em que eu me hospedei eu nunca tinha vivido nada nem parecido. Eles nos constrangeram de amor e cuidado em todo o tempo que a gente esteve hospedado lá. E foi uma experiência muito grandiosa que eu tive com Deus. Foi um cuidado de Deus com a minha vida naquele momento, né? Se você me acompanhou aqui, você sabe que na sexta-feira eu estive na minha igreja, eu participo de um projeto lá do Fome Solidária de manhã, saí até um pouco mais cedo, fui atender minha mãe, auxiliei os meus pais, né, em ir para Balneário, minha mãe precisava ser internada, então eu fiquei com eles lá por um tempo, e quando eu saí de lá, eu pensei assim,
Será que é o meu melhor dia de viver uma experiência como essa? Mas o Senhor me constrangeu de preparar um ambiente para minha chegada lá. Então a gente esteve nesse lugar que parece não, eu tenho certeza disso. Foi tudo preparado pelo Senhor, sabe? Cada detalhe daquele lugar, cada flor que existe lá, cada árvore, cada pedacinho da natureza, a cor do mar, as experiências gastronômicas que a gente tem lá, enfim, e outros cuidados como o amor dos atendentes, eu realmente me senti como a princesa amada do Senhor, né? Como alguém que estava sendo cuidada por Ele naquele momento que eu estava me sentindo muito cansada, não só por essa questão da minha mãe, mas por muitas coisas que vem acontecendo nos últimos 30 dias na minha vida. Eu brinco com quem está mais perto de mim, que parece que nos últimos 30 dias eu vivi um ano inteiro, talvez até mais do que um. Foi uma sequência de fortes experiências que me geraram, evidentemente, né, na minha condição humana, um cansaço físico. Apesar de eu ter um determinado preparo, né, eu já cuidei da minha saúde há um tempo, é claro que, né, numa turbulência eu também sinto. Então, quando eu estava lá, eu estava me sentindo muito cuidada por Deus. E eu tive uma comprovação disso em muitos momentos. Porque aconteceram coisas que me revelaram que Deus estava dizendo para mim assim, filha, isso é o que eu tenho para você. Por exemplo, né, eu e o Flávio, a gente sempre comemora o nosso aniversário de casamento em julho, né, dia 11 de julho, nosso aniversário. A gente adiou um pouquinho essa viagem por conta de uma outra situação que a gente estava vivendo em família aqui. E então, assim, a gente sempre prioriza um lugar bacana, mas principalmente uma experiência interna bacana, né? Tipo, dentro de um quarto bacana. Por quê? Porque é frio. Então a gente, né, mais ou menos já imagina que não vai dar pra usufruir muito de piscina, de coisas externas por conta da temperatura, né? Desta viagem que a gente faz todos os anos para celebrar esse nosso amor juntos. E aí quando a gente chegou lá, o Flávio tinha reservado um quarto pra gente que não tinha piscina externa, que não tinha um ambiente, né, diferenciado de forma externa. Por quê? Porque o ano passado, por exemplo, a gente foi pra Praia Grande, a gente sempre vai para lugares perto por conta das nossas filhas, para que a gente se sinta mais seguros com elas. E aí a gente foi pra lá e tinha muito vento, muito frio. A gente literalmente ficou só na parte interna da cabana. Então a gente não aproveitou nada externo. Só que quando a gente chegou lá, depois de toda aquela sexta-feira que eu vivi com a minha mãe, do projeto aqui na igreja, do hospital depois, sabe? Eu tava... Mulheres, tipo a gata borralheira, né? Cheguei em casa e falei pro Flávio assim, amor, deixa eu tomar um banho, deixa eu me arrumar pra gente ir viver essa experiência, porque no estado que eu tô, eu nem posso ir assim, né? Eu não vou me sentir bem indo assim. Então, eu tomei um banho, me arrumei. Quando a gente chegou lá no hotel, é aqui pertinho, não dá nem uma hora, eu acho, até lá, né? A gente já foi constrangido por Deus, porque o nosso recepcionista nos deu um presente. Ele falou, olha, nós decidimos por dar um upgrade para vocês, né, nas acomodações, então vocês vão ficar num lugar ainda melhor do que vocês já tinham selecionado. E olha, gente, que o apartamento que a gente já tinha selecionado, o bangalô, né, que o Flávio tinha reservado, já era ótimo. Mas aquele ali tinha esse ambiente externo e ele tinha uma metragem quadrada maior. E você deve estar pensando, Fernando, o que isso tudo tem a ver com Deus? Eu já vou te explicar, eu te peço paciência, eu vou te contar tudo, porque eu preciso testemunhar para que você entenda que o que Ele tem para mim, Ele tem para você, amada. Amados, porque nós temos homens aqui também. Então, se eu testemunhar, você vai entender do que eu tô falando, né? Porque eu sei que você conhece a palavra. Talvez para você, né, a Bíblia seja algo tão presente na tua vida quanto é na minha hoje. E se não for, faça ser, tá? Porque isso aqui é precioso. Então a gente chegou lá no hotel e aí recebemos então esse presente, né, de upgrade das nossas acomodações. Então a gente ficou num bangalô melhor do que aquele que a gente tinha inicialmente reservado. E aí eu falei pro Flávio, nossa, gente, eu tenho me emocionado nas lives, tá? É porque é cuidado de Deus com a minha vida mesmo, e eu tava me sentindo tão cansada, sabe, exaustão física. Imagino que talvez você já tenha experimentado isso. Eu estava me sentindo tão cansada que eu até tinha comentado com o Flávio que eu não gostaria de jantar no restaurante, que eu gostaria de pedir algo, né, no nosso bangalô por conta desse cansaço. E aí quando a gente chegou e já foi surpreendido dessa forma lá, eu pensei, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Tu entende o que eu tô falando? Esse é o nosso Deus, amados. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Vamos lá, vamos conhecer o quarto. Até compartilhei nos meus stories, não sei se você viu lá.
E aí quando eu tava vivendo essa experiência lá, então, a gente foi cercado de cuidados, né? Esse hotel, ele tem de fato um encantamento pela experiência, né? Do tipo, os chocolatinhos que vinham pra nós no quarto como um agrado das camareiras tinham as nossas iniciais, né? Eu já recebi agrados em outros lugares, mas não com a inicial do meu nome, né? Tipo, tudo era muito bem preparado, assim. Quando eu pensava assim, nossa, eu queria tomar um banho relaxante. Quando a gente voltava pro nosso bangalô, lá estava preparado, né, o nosso banho de hidromassagem, que as camareiras tinham deixado esse cuidado para nós. Então eu me senti extremamente cuidada e eu me senti extremamente merecedora de viver aquilo. E esse é um outro ponto que eu quero falar na live de hoje. Eu me permiti viver aquilo, eu me permiti receber aquilo, eu me permiti ser amada, eu me permiti dizer pro meu marido assim, amor, escolha o que você acha melhor pra nós, e eu não tenho dúvida de que ele fez as melhores escolhas de tudo que ele, né, de que ele trouxe pra gente nessa experiência. Só que vocês entendem que aquilo que a gente acredita que merece, Deus tem algo ainda maior pra gente? Deus tem algo ainda mais abundante pra nós? E talvez você esteja se questionando, Fê, isso nunca aconteceu comigo, ou eu quero até que tu compartilhe aqui comigo se você já viveu esse cuidado de Deus com a tua vida ou não. Mas se você ainda não viveu, amado, eu quero te dizer que é o que Ele espera te dar. É o que o Senhor tem pra você. Quando a gente fala sobre vida abundante, as pessoas falam, isso é jargão, né? Isso é papo de marketing, isso é... Lá vem ela, né, com essas frases de... eu não sei nem usar os termos, mas tipo gatilhos mentais e outras coisas, né, para gerar dor, prazer, enfim, ou para mexer, né, na tua dor, ou para gerar um prazer, enfim, para te conquistar de alguma forma. Amada, eu quero dizer que eu tô aqui por obediência ao Senhor, de te dizer o seguinte, que Deus tem muito para você. Eu nem sei para quem essa mensagem vai chegar. Deus tem muito para você. Deus quer te dar essa abundância, assim como eu fui constrangida por Ele nessa experiência do final de semana. Eu não estou dizendo que você precisa ir para este lugar. Eu estou te dizendo que o Senhor está preparando lugares para que você viva experiências com Ele. O Senhor está querendo te amar, sabe? Deus está querendo te pegar no colo, te carregar no colo e dizer assim, filha, se você está cansada, eu cuido de você. Eu te dou refrigério. E aí eu fico pensando em quantas vezes eu impedi que isso chegasse na minha vida. Em quantas vezes eu não me senti merecedora de viver isso. De quantas vezes eu não permiti que o Senhor cuidasse de mim. Quantas ocasiões, gente, assim que eu já estava exausta e eu dizia, Senhor, eu aguento um pouco mais. E eu não posso ir para esse lugar, porque agora eu estou vivendo um problema, né? Como assim você foi... para um lugar paradisíaco enquanto, né, a minha mãe estava hospitalizada, ela segue hospitalizada. Como assim? Evidentemente que eu fui para lá com as bênçãos dos meus pais, que já sabiam o quanto eu estava esperando por esse momento e sabiam que eu tinha dado o meu melhor com eles e que eu daria o meu melhor quando eu voltasse, como eu tenho feito. Então, não é nenhuma loucura, mas em outros momentos, gente, eu não me permitiria viver isso. Porque eu tinha a desculpa perfeita e maravilhosa, a mentira de que se eu usufruísse disso, que estava preparado para mim, então eu não estava sendo, por exemplo, uma boa filha. Então eu não estava sendo, né, a vítima. E talvez eu entre num ponto muito delicado aqui, amado. Nós não vivemos grandes coisas na nossa vida porque nós temos um excesso de vitimização. Todos nós temos vitimização, tá? Mas algumas pessoas vivem um excesso de vitimização, então elas sempre são cheias de problemas, cheias de questões para resolver, cheias disso, cheias daquilo. Então, como assim eu vou usufruir? Como assim eu vou dar uma caminhada na praia num dia lindo como esse está hoje? Como assim que eu vou ali ter um tempo para respirar e fazer uma oração? Ou para tomar um chimarrão? Como assim? Eu tô cheia de problemas. E a gente se alimenta disso e usa isso como uma bengala, tá? Pra suportar a vida que a gente dá conta de levar. Só que o que eu quero te trazer de mensagem hoje é que Deus tem mais pra ti, assim como Ele tem pra mim. Deus tem mais pra mim e pra você, amada. Então, se você entende isso, se você começa a destruir, porque a palavra também pode ser essa, as mentiras que existem sobre a tua vida, você começa a acessar o que Deus sempre quis te dar, sabe? Tudo assim que tá bem pertinho de você. Eu comentei na live passada que eu vivi acorrentada em algo por 29 anos.
Eu vivi acorrentada em uma mentira por 29 anos, tá? E acorrentada nessa mentira, eu acreditava que eu não merecia as melhores experiências. Eu acreditava que Deus não tinha o melhor pra mim. Eu acreditava que o que eu merecia viver era um certo ponto, sabe? Era um teto. Tipo, eu mereço ir só até aqui. Porque pelo que eu fiz lá atrás, pelo pecado que eu cometi quando eu tinha 11 anos, eu não sou merecedora do que Deus tem pra mim. Então, em muitos momentos na minha vida, eu evitei acessar a promessa porque eu não me sentia merecedora disso. Porque eu ainda carregava essa corrente, essa mentira sobre a minha vida. De que eu não poderia viver, né? Porque uma pessoa como eu, com aquilo que eu tinha feito de errado, eu não poderia viver algo muito bom. Então, eu sempre fiz algo que se chama autossabotagem. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo. Se é que você não pratica muito isso na tua vida. Então eu sempre pratiquei autossabotagens na minha vida. Por quê? Porque se eu não mereço, por ter esta mancha na minha identidade, né, deste pecado que eu cometi aos 11 anos, se eu não mereço, então eu só posso ir até um ponto, entende? Só que o Senhor vem me constrangendo há um pouco mais de um ano, gente, de me revelando, né, ministrando ao meu coração, de que Ele tinha muito mais pra mim. De que Ele de fato queria que eu estivesse em lugares como eu estive no final de semana, com tudo preparado para eu me sentir uma princesa amada do Senhor. Porque vocês podem ter certeza que o que eu mais senti lá foi o amor de Deus sobre a minha vida. O tempo todo eu olhava e pensava assim, meu Deus, eu nunca fui tão bem tratada. E claro que esse hotel é maravilhoso, mas é sobre como Deus, sabe, constrange as pessoas para nos tratarem. Só que por conta das nossas fraturas emocionais, amados, por conta das questões que a gente já viveu, por conta dos pecados que a gente cometeu, porque todos somos pecadores, por conta, né, da gente não ter quebrado essas correntes nas nossas vidas, a gente deixa de viver as promessas que o Senhor tem para nós. E eu quero que você entenda isso, porque eu tenho hoje um desejo ardente e quase um desespero de estar aqui, trocar o meu almoço, né, para estar aqui transmitindo essa mensagem antes da gente iniciar a nossa sessão de mentoria aqui logo mais, para que eu possa te dizer isso, amada. Não importa o que já aconteceu na tua vida, o Senhor tem algo novo para você. E o que Ele tem não é pouco. O que Ele tem é muito além do que você já conhece. O que Ele tem vai muito além do que você possa imaginar que Ele tem para você. A abundância, o paraíso, sabe? As promessas, elas são muito maiores do que a tua mente pode imaginar. Só que, infelizmente, a única forma de você se abrir para isso, o único jeito de você acessar tudo isso, sabe? O baú do tesouro que tá te esperando lá no final do arco-íris, a única forma de você ter acesso a tudo isso é quando você tiver coragem de olhar para a tua vida. Quando você tiver coragem de olhar para as coisas que aconteceram e de alguma forma tratar isso em você, né? Eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas a olharem para isso. Ontem a gente iniciou aqui a nossa turma, né, do Você por Você, Mulher para Si, mas existem outras formas de você buscar essa ajuda. Existem muitas pessoas que também partilham dessa mensagem e eu não tô aqui para te vender nada. Eu não tô aqui, aliás, eu não tô aqui para me vender, mas eu tô aqui para te vender esta promessa que o Senhor tem para tua vida. Porque eu nunca fui tão amada como neste final de semana. Eu nunca fui tão cuidada, sabe, por pessoas que nunca me viram antes. E eu sei que há um treinamento por trás disso, eu sei de tudo isso, mas eu realmente acredito que pelas coisas que eu estava vivenciando na minha vida nesse último mês, o Senhor preparou todo aquele ambiente para mim. E Ele quer preparar para você, sabe? Então a pergunta da nossa live de hoje, que vai ser uma live curta, tá? Daqui a pouco eu já vou encerrar. É até quando você vai deixar de acessar as promessas que o Senhor tem para você? Até quando você vai se esconder atrás do teu medo, atrás da tua insegurança, atrás da tua falta de coragem para dar um passo sequer, entende? Em relação a algo que vai te ajudar. Amada, até quando tu vai deixar o livro guardado na cabeceira da tua cama? Um livro que você sabe que pode te ajudar. Até quando você vai esperar para começar a ler este livro, que é a Bíblia,
que tem todos os ensinamentos, gente, tudo que eu li até hoje, tudo que eu estudei sobre física quântica, tudo que eu li sobre desenvolvimento humano, tudo, tá tudo aqui em outras palavras, né? Deus é tão maravilhoso que ele, eu acho que pensou na nossa condição humana e falha, né? E ele falou assim, isso é o que eu imagino que Deus pensa, tá? Eu acho que ele olhou pra nós e pensou assim, olha, eu vou capacitar um povo lá embaixo, né, pra esse povo poder alertar o outro povo que não tá enxergando o que eu quero que eles vejam. Então esse povo vai ajudar as pessoas a enxergarem as minhas promessas, porque tem muita escama nos olhos. Então eles precisam, né, de ajuda, as pessoas precisam de ajuda para enxergar isso. Porque eu sei que dependendo do que você tá vivendo aí, minha amada, dependendo do cenário que você tá vivendo na tua vida agora, tudo que eu tô falando, tipo, é absurdo. Fernanda, você não sabe, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu já passei, você não sabe o que eu tô vivendo no meu relacionamento, você não sabe dos problemas que eu tenho com a minha família, você não sabe o estado da minha conta bancária hoje, você não sabe a desgraça que a minha vida tá e o quanto, inclusive, eu tenho pensado, né, em fazer atrocidades, em fazer algo que não é permitido pelo Senhor, que é tirar a minha própria vida. Eu espero que você não esteja nesse momento. Mas se você está, amada, até nisso eu quero te ajudar, eu quero te dizer, confia. Não sou eu que estou falando. Confia. O Senhor tem mais para você. Só que você precisa dar o passo e buscar ajuda. Você precisa entender que essa vida miserável que você está vivendo, foi o tema da nossa live anterior. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Essa vida miserável, isso não é do Senhor. Essa vida miserável não é a vida que é para você viver. Essa vida cheia de perturbação, de miséria, de problema, de discórdia, de briga, de confusão, não é essa vida que é para você viver. É claro que nesse mundo teremos aflições. A palavra fala sobre isso. A palavra fala sobre isso. Mas Jesus também disse, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, né? Ele preparou tudo isso pra gente. Então eu creio muito, amadas, que Deus nos deu inteligência, né? Eu tô aqui olhando pra uma poltrona aqui na minha frente. O Senhor não nos deixou a poltrona. O Senhor nos deixou a árvore, né? Nos deixou a madeira. Ele deu inteligência ao homem para que o homem, então, né, fizesse a estrutura dessa poltrona que tá na minha frente. Entende? Então, às vezes, por mais que você espere no Senhor, busque ajuda das pessoas que o Senhor capacitou para te ajudar a enxergar o que Ele tem para a tua vida. É isso que eu tenho feito, amados, nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos e meio, na verdade, eu estou numa busca incansável de remover as escamas dos meus olhos, para que eu veja e usufrua do que o Senhor tem para minha vida. E é isso que eu vivi no último final de semana. Eu fui constrangida pelo amor de Deus. Eu fui inebriada, eu fui preenchida, eu fui, sabe? Se você conhecesse um pouco mais da minha rotina, nem tudo a gente mostra aqui nas redes sociais, né? A gente mostra aqui frações de segundos, de 24 horas. Você não sabe tudo que tem acontecido comigo nos meus bastidores. Mas eu quero te dizer que numa época, né, de muita turbulência, de muitas questões acontecendo, de muitas demandas, né, que o Senhor me confiou também, Ele me deu esse refrigério. Tudo isso é cuidado dele com a minha vida. E Ele quer cuidar de você. Então, nessa live de hoje, que já está encerrando, eu quero te deixar essa pergunta. Até quando você vai deixar de usufruir das promessas que Deus tem para tua vida? Até quando você não vai dar o passo em busca de ajuda para acessar as promessas que Ele tem para tua vida? Até quando você não vai ler o livro precioso ou aquele outro que também tem mensagens dele, que está lá na cabeceira da tua cama? Até quando você vai, sabe, ser escassa, amada, miserável? E assista a outra live, não é sobre dinheiro. Assista a outra live que tem aqui no meu perfil. Até quando você vai ser miserável com você? Até quando você vai maltratar você? Até quando você vai se vingar de Deus te maltratando? Porque eu sou mãe. Eu posso falar isso com a boca cheia. Eu não fiz filhas para sofrer. Como mãe, eu desejo que elas usufruam do melhor desta terra.
Como mãe, eu me esforço para que elas acessem tudo o que há de melhor. E eu creio, gente, com cada uma célula que preenche o meu corpo nesse momento. Que é isso que o Senhor tem para nós. Que o Senhor quer nos amar. Que o Senhor quer nos dar essa abundância. Só que Ele precisa que a gente dê o passo. Meu pastor Ademir, ele sempre fala assim nos cultos, ele diz assim: quando você age, o céu reage em teu favor. E eu tenho uma frase que eu sempre falo para as minhas alunas assim, ó: Deus faz tudo menos a nossa parte. Então, amada, se você está com dificuldades nesse momento, faça a tua parte. Haja para que o céu reaja em teu favor. Dê o passo, tenha coragem, busque ajuda, leia o livro, acorde cedo, leia a Bíblia, dobre os teus joelhos, faça a tua parte. Porque quando você fizer, eu creio que muito em breve você vai vir aqui me contar sobre as coisas que o Senhor vai fazer por você também. Porque na verdade já está tudo preparado, já está tudo esperando. Já tá tudo ali prontinho pra você, sabe? Deus tá assim com a mão, eu vejo isso. Deus tá assim com a mão, sabe? Dizendo, filha, tá aqui, ó. Tudo isso eu preparei pra você. Só que enquanto você não tirar as vendas dos seus olhos, enquanto você não remover as marcas do inimigo na tua vida, eu tô falando dos pecados, enquanto você não se sentir perdoada pelas coisas erradas que você fez, enquanto você não se reconhecer, né, como pecador e buscar essa ajuda, enquanto você não der um passo para se desenvolver, enquanto você não tiver coragem de olhar para as tuas feridas e de alguma forma ressignificar tudo que te aconteceu, amado, talvez infelizmente você nunca esteja num lugar como eu estive. Talvez você nunca possa usufruir das promessas que Deus também tem para tua vida. E eu, do fundo do meu coração, eu espero que essa não seja a tua história. Do fundo do meu coração, eu espero que talvez com essa mensagem ou com outras pessoas que vão levar a palavra de Deus pra você, você tenha coragem de fazer o que Deus espera que você faça, tá? Eu vou encerrar por aqui hoje. Se fez algum sentido pra você aquilo que você ouviu, seja abundante. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você tá chegando agora no final, né, volte, vou deixar a live gravada, né, volte, assista novamente esse conteúdo e depois compartilhe também essa mensagem. E amada, faça a tua parte. Deus faz tudo, menos a nossa parte, tá? Um beijo bem grande no teu coração. Eu pretendo fazer live todas as semanas aqui, a não ser que Deus me chame para uma outra missão. Eu pretendo fazer lives nas terças-feiras ao 12:30, tá? E eu espero te receber aqui na próxima live também e que a gente tenha esse tempo, né, juntas, para compartilhar aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações. Foi isso que eu fiz aqui hoje, tá? Agora eu vou me preparar, porque logo mais eu recebo aqui as minhas mentoradas do Você por Você e eu também quero dar o meu melhor a elas, porque foi isso que o Senhor me pediu para fazer. Então é isso. Um beijo no teu coração, fique bem, tá? E até a próxima live.